Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 7, apenas hoje. Tá? Estou lendo na versão NVI aqui, ok? Diz assim, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor, Deus, os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Versículo 6. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve lhe hão de acontecer. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Somente até aí. Vamos caminhar hoje. Então, a gente já vem caminhando aí, de não sei de quantas já pregações aí. Não se lembra agora o número agora exato, mas de muitas pregações em Apocalipse, desde o capítulo 1, desde o versículo 1, né, falando sobre a vitória do Cordeiro e consecutivamente a vitória do seu povo junto com ele, né? A gente já falou isso desde o início aqui, até eu mesmo tinha um pouco receio de pregar Apocalipse, de estudar Apocalipse, por achar um livro muito difícil para entender, para explicar, mas aí existem ferramentas para você entender, para você interpretar, e isso vai deixando mais claro. Eu não sei você, mas eu, desde o início até agora, a minha visão do Apocalipse mudou em relação tanto a estudar, quanto para explicar, quanto para entrar em temas com pessoas, para conversar, a partir do momento que eu comecei a estudar e a pregar também. Não sei se vocês acharam mais fácil agora entender Apocalipse do que antes. Eu estou achando mais fácil. E vi que, como falei, né, existem ferramentas de interpretação para que a gente possa entender. A gente já percebeu que Apocalipse é um livro bastante alegórico, tem símbolos, né, bastante alegorias, bastante símbolos, e a gente consegue entender esses símbolos, né, para poder trazer para a gente hoje, para poder a gente entender hoje, né, como é uma revelação, uma visão, né, o anjo, né, chama João ali, começa a mostrar para ele, né, João na ilha de Patmos, começa a mostrar para ele, mostra coisas do passado, a gente viu coisas do Êxodo, coisas lá do Egito, coisas do deserto, infinitas coisas, ou uma infinidade de coisas, que para poder trazer uma representatividade para a gente entender hoje, né? Como João, se ele está olhando para o futuro e ele não sabe como seriam as coisas do futuro, ele pelo menos tenta dizer aquilo que ele está vendo no futuro com aquilo que ele conhecia no passado, né? Ele olha para uma situação, estou vendo, né? Vamos lá, pedras esqueci o nome agora, que é granizo hoje, ele fala-se outro nome na época, mas ele está vendo que é pedra de gelo muito grande caindo, a gente sabe que é granizo, e ele traz outro nome, né, para que a gente pudesse entender hoje. Esse é só um pequeno exemplo. Então a gente viu que Apocalipse não é um livro para você ter terror. Lembra aquela chamadazinha que a gente fez da igreja? Com uma música de suspense, aí tava lá pestes, drogas, não sei lá o que e tal, um monte de coisa, já foi livro para chamar a atenção aquela chamada, mas na verdade não é um livro para você ter terror. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, não é para você ter terror. Na verdade, é para você ter consolo vendo que Jesus vence sempre. E se eu estou com Jesus, eu sou a igreja dele, e eu também vou vencer sempre para a eternidade. Eu não estou falando de coisas aqui na vida que pode ser que você não consiga, você não conquiste, situações, né, que você não vai conseguir passar por elas. Mas eu estou falando sobre a eternidade. Jesus vence sempre. Jesus venceu na cruz do Calvário. Se você está com Ele, se Ele está em você, você é mais do que vencedor nele. Quem vence aqui na terra é vencedor, não é isso? Jesus venceu na terra, venceu no céu, venceu em todas as regiões celestiais.
e por isso ele é mais do que vencedor. E todo aquele que nele crê é mais do que vencedor, não por aquilo que faz, mas por aquilo que Jesus fez. Por aquilo que Jesus fez, nós somos mais do que vencedores. Então esse livro é um livro de consolo, é um livro de alerta, é um livro para a gente olhar para a gente, olhar para Jesus, olhar para a Bíblia, olhar para Deus e ver, eu tenho um Deus que cuida de mim, falou que vai cuidar até o fim, e falou que eu vou morar com Ele na eternidade. Independente do que aconteça, do que aconteceu, do que eu fiz, do que eu vou fazer, se eu estiver nele e ele em mim, se meu coração for um coração disposto, disponível a se arrepender, a confessar, a viver uma nova vida, ele me garante que eu vou morar com ele na eternidade. É isso que a palavra do Senhor nos promete. A igreja vitoriosa de Jesus avança com Jesus, avança em meio à perseguição, avança em meio à morte, avança em meio, hoje olhando para o cancelamento, em meio a essa mordaça que estão querendo colocar na gente para não proclamar o nome de Jesus, para não falar a verdade, para não ter opinião, né? Então a igreja continua avançando, nós já vimos aqui, olhando para o que a gente já estudou, nós já vimos a Nova Jerusalém, né? No capítulo 21, a gente vem falando sobre a Nova Jerusalém que desce do céu. Então nós já vimos a Nova Jerusalém como uma noiva, né? Vai dizer no capítulo 21, a adornada que desce do céu, e também nós já vimos com uma cidade, né? E agora no capítulo 22, nós vamos ver a Nova Jerusalém, a representatividade do Éden, né? Vai falar de um rio, não é isso? Então a gente vai ver com a representatividade do Éden, aquilo que foi perdido agora é novo de novo, né? É renascido na eternidade. A Nova Jerusalém não é uma noiva maquiada, já que ela, a Nova Jerusalém, essa eternidade, né? A igreja de Deus é a Nova Jerusalém, mas como é que eu posso dizer? Quando a gente vê a palavra do Senhor, vê a Nova Jerusalém que desce do céu, né? Não é que a gente está vendo uma cidade descer do céu, a gente está vendo a igreja de Cristo descer do céu, novamente, para uma terra restaurada, renovada. Então a Nova Jerusalém, né, vai dizer que é uma noiva, mas não é uma noiva maquiada, simplesmente. É uma noiva que nasceu de novo. A Nova Jerusalém não é uma cidade reformada simplesmente, e sim uma nova cidade reconstruída pelo construtor perfeito, através, né, do sacrifício de Jesus. A Nova Jerusalém não é o jardim do Éden, né, de passado replantado, e sim um novo jardim que renasceu das cinzas, né? O apóstolo Pedro vai dizer que a terra passa uma purificação pelo fogo, né? Então, se a Nova Jerusalém, se a igreja de Cristo é um jardim, é um novo jardim que foi restaurado por Cristo, que foi refeito por Cristo. Então, olhando agora para o versículo 1 e 2, né, aqui do capítulo 22, a gente vai ler novamente para a gente entender algumas coisas, a gente precisa entender algumas coisas aí. O versículo 1 diz, então o anjo me mostrou, né? João está falando que o anjo mostrou o rio de água, da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então quando a gente lê aqui no versículo 1 e versículo 2 também, a gente vê logo a intenção do jardim do Éden. Vocês perceberam que várias coisas que a gente leu em Apocalipse, João, como eu falei, traz uma figura, né? O anjo que vai mostrando para ele, traz uma alegoria daquilo que já tem na Bíblia, daquilo que já aconteceu no passado. Quando a gente vê, né, os 7 flagelos, ou as 7 pragas, vai mostrar sobre as pragas lá do Êxodo, né? As pragas que aconteceu lá no Egito, né? Então, você percebe que várias coisas vai trazendo isso. E mais uma vez, a gente consegue enxergar aqui, né, o anjo mostrando para João uma coisa que era do passado, que foi renovado, que foi restaurado. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aí vai dizer o versículo 2, no meio da rua principal da cidade, né? Ou seja, a água que fluía no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para as curas das nações. Então, aqui nós temos a representatividade, né, do novo jardim, comparado com aquele que se perdeu, através da maldição do pecado, né? A questão aqui da visão é o homem restaurado. Então todas as coisas vão ser restauradas. Quando o homem e a mulher pecam lá no Éden, eles entram, né, em desacordo com Deus, em pecado, se afastam de Deus. Mas é só com o homem que acontecem coisas ruins? A maldição do pecado veio só sobre o homem? Não, veio sobre a natureza.
vem sobre os animais, vem sobre tudo, né? Ó, homem, agora você vai ter que, você vai colher da terra do suor, você vai ser da fadiga do seu trabalho que você vai colher, que você vai comer. Mulher, você vai sentir mais dores de parto. Terra vai produzir cordos e abrolhos, ou seja, vai entrar tudo em desordem. Sol demais, chuva demais, pragas, tudo para poder atrapalhar. Inclusive tudo isso aí você vê que influencia o homem. Por que o homem hoje está em pena quando, né, vamos dizer, o trabalhador rural lá para poder colher, para poder ter as coisas? Ou não tem chuva, né? Ou chuva demais, ou pragas, né? Agora mesmo eu fui em Magataízes, né? Eu vim de lá agora, várias plantações, várias roças de abacaxi perdidas, porque houve pouca chuva. Várias plantações de mandioca perdida, porque houve pouca chuva. Né? Então você vê, perdeu, tá lá, e a pessoa como perdeu, viu que o abacaxi pequenininho vai vender, largou no meio do mato, tá lá, o mato cresceu, geralmente limpa, geralmente ele coloca algum tipo de agrotóxico para não dar broca, para não dar, enfim, estava perdida. Daqui, chegando no final do ano, quando chegar na época de plantar, o que ele vai fazer? Passar o trator, arrancar tudo, preparar a terra de novo. Né? Então, de onde que veio isso aí que está acontecendo? Lá no passado. Então, quando a gente olha aqui agora para o jardim do passado e para aquilo que será no futuro, a gente olha para um jardim restaurado. Quando a gente olha para o homem do passado, caído, perdido, agora a gente olha para o homem do futuro, um homem restaurado. Essa é a comparação. Essa é a comparação, né? Então a gente consegue entender através dessas figuras, dessas alegorias, né? Que o anjo vai falando para João, João vai escrevendo e chega até nós hoje, né? No início, quando tem a revelação, ele fala para João, escreve isso aí, não é isso? O anjo falou, escreve o que eu vou te falar. Escreve isso aí que eu vou te falar. Então, a gente também percebe que, olhando para o que Jesus diz lá em João 10, ele diz que o Pai e ele são um só. Por isso que aqui no versículo 1, nós vemos que o rio flui, no final do versículo diz, flui do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o rio agora de vida, não só agora, mas sempre fluiu de Deus e do Cordeiro. Quando a gente olha para essa imagem do jardim, quando a gente olha do rio que fluía da água da vida, é para mostrar para a gente que o homem nunca teve vida em si mesmo, nunca teve poder em si mesmo. Foi o homem que se criou ou ele foi criado por Deus? Então olhar para o jardim, olhar para o rio de vida que flui do trono de Deus, é que sempre a nossa vida fluiu do trono de Deus e nunca de nós mesmos. Olhar para o jardim do Éden, olhar, vamos dizer, para a eternidade também, vamos dizer, para o novo jardim, é olhar para o lugar de dependência de Deus, aonde o homem nunca deveria ter saído. O homem nunca deveria ter saído. Tanto que a gente vê essa representatividade aqui, essa representação, né? O texto vai dizer que de cada lado do rio estava, né, a árvore da vida, dando o seu fruto todos os meses. É como se lá no jardim do Éden, né, o homem comia todo mês. Porque também sem esse fruto da árvore da vida, ele também morreria. Tanto que, não só por causa do pecado, mas quando Deus tira do jardim para que ele não vivesse eternamente no pecado, comendo do fruto da árvore da vida. Tá? Então tira ele para que ele não vivesse eternamente no pecado. Então você vê que a vida do homem vem de Deus, vem da árvore da vida. Quem é a nossa árvore da vida hoje? Jesus é a nossa árvore da vida. Mais uma vez, olhando para esse jardim do passado e olhando para o jardim do futuro, a comparação, é porque a nossa vida sempre veio de Deus e sempre vai vir de Deus. A gente não consegue chegar à vida eterna pelos nossos próprios esforços, pelas nossas obras, pela nossa força. A gente chega à vida eterna através da obra de Jesus, da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Olhando para a árvore da vida, né, a gente vê que a gente precisa se alimentar de Jesus. Sim, da palavra, da água, que é Jesus, do Espírito Santo. Né? Jesus vai para o Pai e ele fala, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Espírito Santo que vai ser o Consolador, vai ser o professor de vocês. Vocês não vão estar sozinhos, ele vai guiar vocês em toda a verdade, não é isso que Jesus promete? E ele está nos guiando em toda a verdade, que é a própria palavra dele. Está nos guiando pelo rio da vida, está nos guiando por essa água da vida, nos dando a água da vida, e a gente se banha nessa água da vida, a gente mergulha nessa água da vida, que é conhecer a Deus, que é ter intimidade com Ele. Eu sei que não estou falando que as coisas são fáceis, e não estou falando que são fáceis mesmo. Não estou falando
eu sou o cara que tem mais intimidade dessa igreja com Deus, tenho um cara que tem mais intimidade aqui no meu bairro, todas as igrejas aqui com Deus. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem que buscar isso, todos nós temos que buscar isso. Todos nós, em Deus, mergulhar em Deus, buscar em Deus, beber, comer de Deus, todos os dias, para que a gente possa continuar caminhando nessa estrada que tem tantos espinhos, tem tantos obstáculos, mas se a gente colocar a nossa expectativa, a nossa esperança em Jesus, a vida não fica tão terrível, né? Se Deus tira o Espírito Santo de nós, acabou. Se Deus tira a presença dele da terra, acabou, não tem terra, não tem vida, não tem nada. As coisas ainda só funcionam porque Deus estabeleceu leis, que as coisas só vão acabar quando Ele determinou que acabe. Ai de nós, se ficamos sem o Espírito Santo. Ai de nós. Davi mesmo quando ora, ele pede a Deus, só não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Provavelmente ele deve ter visto, lembrado como Saul ficou quando Deus retira o Espírito Santo dele. E ele agora é atormentado por espíritos. Saul é atormentado. Então Davi, provavelmente olha e não retire de mim o teu Espírito, porque eu não quero ficar como Saul. Davi não disse isso, tá? Só estou falando que eu imagino que ele possa ter falado isso. Porque ele deve ter visto como Saul ficou. Não retire de mim o teu Espírito. Não retire. Não retire. Então a gente ainda no versículo 2, a gente percebe na parte B do versículo 2, vai dizer, de B, as folhas da árvore servem para a cura das nações. Aí você vai pensar, poxa, mas será que é para ser curado lá? Porque já estamos na eternidade. Né? Mais uma vez é uma representatividade daquilo que Jesus já fez, está fazendo. Se Ele é a nossa árvore da vida, Ele mesmo já curou as nações. Que estão chegando nesse, vamos dizer, nesse jardim, esse jardim da eternidade. Então, Jesus já curou. Nós não vamos entrar para ser curado, na Nova Jerusalém, na eternidade, mas sim só vão entrar todos aqueles que já foram curados e agora podem desfrutar da presença de Jesus na eternidade. Jesus é o pão que nos alimenta, mas Ele é a água da vida também, água da vida e da vida eterna. Ele é o rio que a gente pode mergulhar, que a gente pode beber, que a gente pode acessar. Você percebe que onde tem um rio, geralmente em volta tem vida, e a gente tem que ficar em Jesus o tempo todo para que a gente possa ter vida. Eu sei que existem momentos de a gente tropeça, a gente cai, mas a gente confessa, a gente se arrepende, a gente volta a caminhar. A questão não é quantas vezes você caiu, a questão é quantas vezes você pediu ajuda a Deus. Senhor, eu não consigo levantar sozinho. Me ajuda a levantar, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu quero viver para Ti. Eu tenho certeza que Jesus te levanta e te leva junto com Ele. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Continuando, olha o que diz o versículo 3. Já não haverá nenhuma maldição. Preste atenção numa coisa. Isso aí é a parte A do versículo. Mais uma vez, olhando lá para o Éden. Não foi proferido maldições por causa do pecado? Já não haverá. Então, nesse novo jardim, já não haverá mais maldições como houve lá no passado, lá no jardim do Éden. Mais uma vez, a gente consegue olhar isso, representar dessa maneira. Que maldição estava sobre o homem? O preço ou a condenação do pecado, que é a morte eterna. Quando falamos de maldição, mais uma vez nós temos uma visão de algo do passado, como eu já falei. O jardim do passado. Mas agora no jardim do futuro não há mais maldição. Então, nós conseguimos entender que no Éden foi aonde foi proferida a maldição, que fez com que Jesus tivesse que vir na terra para quebrar toda a maldição, como diz lá, a palavra do Senhor. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Toda a maldição que deveria vir sobre nós, se você crê em Jesus, foi sobre Jesus na cruz do Calvário. Foi sobre Jesus. Sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, sobre o jardim, sobre a natureza de uma forma geral. E todas as coisas vão acontecendo. Todas as coisas vão acontecendo. E a gente vai entendendo e vendo isso. Jesus levou sobre si toda a maldição. E talvez eu fale uma coisa que você deve ter pensado. Caramba, da serpente, então o diabo vai ser perdoado. Não, não vai ser perdoado. Não vai ser perdoado. De repente pareceu isso. Não vai ser perdoado.
mas todo aquele que crê em Jesus vai ser perdoado, e a maldição do pecado não virá sobre ele, ou seja, a condenação eterna, a morte eterna. No novo jardim não existe mais tempo para se esconder de Deus. Você vai ver, né, ainda no versículo 3, na parte B, vai dizer: o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e os seus servos o servirão. Não está dizendo aqui que os seus servos se esconderão dele. Então, como homem, né, como Adão e Eva tentaram se esconder quando ouviram a voz de Deus. Ouvi a tua voz e temi, então me escondi, Senhor. Não é isso que diz lá no Gênesis? Então, nesse novo jardim não existe mais tempo para se esconder de Deus, mas sim para servi-lo eternamente, servir ao Deus Pai, servir ao Deus Criador. Então, seus servos o servirão, como diz no versículo 3. No versículo 4, olha o que diz: eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. E preste atenção numa coisa: o que significa isso? Eles verão sua face, ou seja, os seus servos, os seus filhos, nós vamos ver a face de Deus. E o nome de Deus estará aonde? Nas suas testas. A gente já viu a representatividade, sim, a comparação, olhando naquilo que vai falar sobre a marca da besta que vai estar na testa das pessoas. A gente não sabe, né, exatamente o que será isso, mas a gente sabe que são pessoas que negaram a Cristo, que não quiseram a Cristo. Automaticamente essas pessoas vão ser, a gente já leu aqui sobre essa questão. E aqueles que querem a Cristo, vai estar estampado neles o nome de Deus. Como será isso? Não sei, mas a gente consegue ter algumas perspectivas do que pode ser, talvez, né? Qualquer homem que... E outra coisa que é interessante aqui, antes de falar sobre a questão do nome da testa, é que falar que eles verão a Deus face a face, não é isso? Vamos ver Deus face a face. E olhando para aquilo que aconteceu com Moisés, né? Qualquer homem hoje que tentar ver Deus face a face, o que vai acontecer? Morrer. Tanto que quando Moisés quer ver a face de Deus, Deus fala para ele que ia esconder ele atrás da rocha, né? Para que ele passasse e Moisés visse apenas a bondade de Deus e não a face de Deus, porque qualquer um que se colocar diante da face de Deus vivo vai morrer, né? E que Moisés desce ali do monte com o rosto resplandecendo só de ter visto a bondade de Deus. Ele falou: vou passar e você vai ver minha bondade, mas a minha face você não pode, porque homem nenhum pode ver minha face sem que morra, né? Então, devido à santidade de Deus e devido à impureza do homem, nenhum homem pode se colocar diante da face de Deus. Só que a gente vê uma promessa aqui, que isso vai acontecer na eternidade, que vamos ver Deus face a face. Então, ver Deus face a face é um privilégio para os filhos, pois nem os anjos veem Deus face a face. A Bíblia vai dizer que eles cobrem o rosto com as asas diante de Deus, diante da glória de Deus. Ver Deus face a face é um privilégio para os filhos. Deus, e agora olhando para o outro lado, né? E Deus vê o nome deles escrito em nós. É interessante, a gente consegue fazer uma comparação aí para poder a gente entender isso melhor. Deus vê o nome dele em nossas testes, significa o Criador olhar para a sua obra-prima, assinada por Ele mesmo. Quando Ele olha para a gente, Ele vê a obra que Ele criou, assinada por Ele mesmo. Então, né, toda obra que alguém faz, assina lá embaixo, não é isso? E tem um nome lá, e você sabe de quem é. Então, a gente consegue entender, trazer isso para nós hoje, para que possamos entender melhor, né? E mais uma vez a gente, como estamos falando do jardim, isso nos faz lembrar de quê? De que do que Deus diz quando fez o homem. Pois quando Deus cria todas as coisas, Ele diz que é bom, mas quando Ele cria o homem, o que Ele diz? É muito bom. Então, na eternidade, vamos ver esse nosso Criador face a face novamente, e Ele vai ver a assinatura dele em nós, porque foi Ele que criou. Né? Não sei se Ele vai falar que é muito bom, como falou no Éden. Né? Mas aquilo que Ele criou é bom, e quando Ele fala do homem, é muito bom. Ele diz que quando Ele cria o homem, a Bíblia vai dizer, Deus diz que é muito bom. Que privilégio! Nem os anjos podem se colocar face a face diante de Deus. E na eternidade, os filhos vão colocar face a face diante de Deus. É um privilégio. Diante da santidade em pessoa, da luz em pessoa, da vida em pessoa, diante do amor em pessoa, diante da perfeição em pessoa. Né? E por mais que a gente tenta falar dele coisas boas, elogiar, a gente não consegue dizer quem ele é e representar exatamente quem ele é, porque está acima da nossa compreensão, acima do tempo, acima de tudo. Deus está acima de todos, acima de tudo, como, né, diz a palavra do Senhor, tem algumas canções, acima de todos, acima de tudo. Está o Senhor entronizados. Deus é esse Deus poderoso, é o Deus verdadeiro. É o Deus verdadeiro. Versículo 5 diz: não haverá mais noite.
eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Então, mais uma vez, olhando para Gênesis e olhando para esse versículo aqui, o que você percebe? Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus iluminará. Deus criou o sol, não criou? Deus criou a luz, Deus fez tudo ali. Então, mais uma vez, a gente olhando para esse texto de Apocalipse, a gente consegue olhar para a imagem do jardim. Lá, né? Lembramos de Gênesis. Deus criou o sol para governar o dia, para iluminar o dia, para aquecer o homem e tudo que existia e tudo que existe. Mas agora o novo jardim não precisa de sol, pois Deus é que ilumina o novo jardim, ilumina os seus filhos. Não precisa de candeia, vai falar sobre candeia, uma lamparina. Poderia ser com azeite, né? Mas vai passando o tempo, poderia ser com parafina, né? E vai dizer que não precisa, não vai precisar de luz nenhuma. Luz natural ou luz artificial. Porque Deus é quem ilumina os seus filhos, né? É isso que vai dizer aqui, pois o Senhor os iluminará, pois Deus iluminará com a sua glória. E isso é olhar para aquilo que é perfeito, né? E para aquilo que a perfeição em pessoa criou. Não haverá noite, né? O Senhor é que brilhará e trará a luz. Não precisa de sol, não precisa de candeia, não precisa de mais nada artificial, nada natural. Deus mesmo é que iluminará os seus filhos. Versículo 6, olha o que diz. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então a gente vê aqui o anjo, né, reafirmando para João que as coisas que ele estava falando eram coisas dignas de confiança. Sim. Nós vemos o anjo afirmando que tudo o que ele está mostrando e falando para João escrever, falando para ele anotar, já é verdadeiro. De fato, é real, é digno de confiança. E de onde viemos, né? Existem aquelas perguntas, né? Que, como é que eu posso dizer? Que as pessoas fazem. De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos? Como assim? O universo existe há tanto tempo? Não existe? Nós que acreditamos na Bíblia temos as respostas para isso. De onde viemos e para onde vamos. Todos os detalhes? Não temos todos os detalhes. Mas sabemos de onde viemos. E sabemos para onde vamos. Essas palavras são dignas de confiança. Essas palavras são verdadeiras. A Bíblia não são só palavras confiáveis e verdadeiras, mas sim é o que direciona o homem de volta para Deus, para quem não está com Deus. E é o que direciona o homem no caminho de Deus, quando já está com Deus. Nós não conseguimos ver só no livro de Apocalipse aquilo que nos direciona para Deus e as coisas que acontecerão. Vemos em vários outros livros aqui, mas o principal, não vamos dizer sobre o fim dos tempos, sobre o fim das coisas, é Apocalipse. E quando vai dizer essas palavras, não só essas palavras do que o anjo está dizendo ali em relação ao Apocalipse, mas toda a Bíblia, essa palavra é verdadeira. Jesus é a verdade, Jesus é de verdade, não é mentira. São dignas de confiança. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, ou seja, conhecereis Jesus. Jesus te libertará. E Ele mostrará o caminho para ir de volta ao Pai, para ir de volta para Deus e para caminhar na direção de Deus, né? Eu sempre falo isso. Quando Deus envia Moisés ali no Egito, novamente agora para resgatar o povo dele já vivendo anos e mais anos ali, inclusive longe de Deus, já totalmente encharcado, totalmente envolvido em todas aquelas práticas ali do Egito. Deus leva para o deserto e agora vem com a palavra dele, traz os mandamentos. Por quê? Eles esqueceram como era viver na presença de Deus. Então eles precisam novamente voltar às Escrituras, vamos dizer assim. Não tinha as Escrituras, né? Mas eu quero dizer, trazendo para nós hoje, a gente precisa sempre voltar às Escrituras para a gente não esquecer como é servir a Deus.
A gente precisa sempre voltar às Escrituras. O povo ficou todos aqueles anos ali, gerações e gerações e gerações, desde a época de José, né? O povo vai para o Egito da época de José, na época da fome, José leva sua família e todos aqueles, né, para lá. Eles estão ali desde esse tempo. Só que eles esqueceram como era viver para Deus, vivendo em prostituição, em idolatria, em tantas outras coisas. Agora Deus pega o povo dele, leva para o deserto e agora reensina o povo a viver na presença dele. Então essas palavras, a Bíblia, a palavra do Senhor, são dignas de confiança, são verdadeiras. Não só o que está em Apocalipse, mas em toda a Bíblia. Porque elas nos mostram o que vai acontecer, nos preparam para as coisas que vão acontecer, mas também nos ensinam a viver trilhando o caminho do Senhor. Porque sozinho a gente não sabe viver, a gente não sabe para Deus sozinho, se não tiver alguém que nos guie. Está aí a palavra, está o Espírito Santo que Jesus falou, que nos guiaria, nos ensinaria, nos convenceria do pecado e do juízo, do pecado e da justiça. Então nós precisamos conhecer essa palavra, para que assim possamos continuar caminhando em Tua presença. Interessante olhar aqui no final do versículo 6, né? Breve hão de acontecer, ou seja, coisas que breve hão de acontecer. A gente olha para a história, e talvez até hoje mesmo, olhando para a história dos nossos irmãos do passado ridicularizados. Porque se era breve, por que demorou tanto tempo e Jesus não veio? Se era breve, a gente vai ver a história, né, que a gente já leu lá, não lembro se é a carta de Tessalonicenses, né? A ociosidade dos irmãos, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naquele tempo, naquela época, né? Olhando ali em Atos dos Apóstolos também, quando vai dizer lá no capítulo 2, lá, que eles vendiam suas propriedades e vendiam tudo o que tinha também, distribuindo, considerando que fosse tudo dos outros, eles achavam que Jesus fosse voltar logo ali em seguida. Então, para que eu vou precisar de coisas materiais? Para que eu vou precisar de tudo isso, né? A gente já viu várias seitas no passado aí, fazendo isso, vendendo tudo, deixando tudo, se reunindo, se matando, né? Para uma eternidade. Porque o texto vai dizer breve hão de acontecer. Os filhos de Deus então têm sido ridicularizados. Porque cadê esse Jesus que não volta? Passou-se 2000 anos e ele não volta? Cadê ele? Cadê? Talvez ridicularizaram Noé assim, quando foi falado que viria um dilúvio no meio do nada. Não tem mar, não tem um lago ali. Vamos pensar, de repente um sol terrível, não tem uma nuvem. E provavelmente Noé foi ridicularizado fazendo uma arca no meio do nada. No meio do nada. Então os filhos de Deus